O que leva uma pessoa a desistir dos seus sonhos, a desistir da sua vida, dos seus familiares, de tudo que tem? Talvez a falta de força de lutar, talvez a vontade de viver seja menor que a coragem de lutar. E algumas vezes uma simples brincadeira pode se tornar algo fatal, algo sem retorno e trará para si e para os seus familiares uma dor que nunca será esquecida, que nunca deixará de ser sentida. Muitas vezes, pelo simples fato de falta de força para lutar contra os seus problemas. A pobreza, o sucesso que não veio, o fato de não conseguir aquilo que sonhou, ou algo do tipo. Tais pessoas não têm coragem de lutar pelos seus sonhos e desistem no meio da sua jornada, no meio do caminho, desistem dos seus sonhos, desistem de sonhar, e o pior de tudo é que desistem de lutar. Nós sabemos que por mais difícil que a vida seja, jamais deveremos deixar de lutar. Por mais que a vida tenta nos destruir, por mais que ela tente nos engolir, os problemas tentem nos engolir, nós precisamos ser fortes, perseverantes e lutar com todas as nossas forças. Mesmo quando não tiver força, deveremos buscar em pessoas, amigos, principalmente em Deus. Aqueles que desistem de viver, desistem de lutar pela sua própria vida, pensando que, de certa forma, podem acabar com seus problemas, tirando a sua própria vida, esquecem que com ele também sofre toda a família. Pessoas que cometeram suicídios mataram também toda a sua família. Pessoas que não souberam lidar com seus problemas viram o fim da felicidade de muitos e não somente os seus. Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre um assunto um tanto sério. Não que nós não tenhamos falado sempre de assuntos sérios nas nossas aulas. Nós tínhamos entretenimento, falamos sobre desenho, sobre música, sobre dança e vários outros assuntos. Mas também não podemos deixar de falar sobre esse assunto tão sério que está sendo abordado esse mês, conhecido como Setembro Amarelo, e se fala de suicídio, de morte. Você que é criança sabe do que eu estou falando, você entende. Quantas crianças têm tentado suicídio no mundo inteiro, no nosso Brasil? Quantas crianças não pensaram pelo menos uma vez em
em cometer suicídio. E isso é um fato, é uma verdade na vida de muitas famílias. E são vários os motivos que levam pessoas a tentar, crianças a pensar no suicídio. Crianças, adolescentes, jovens. E entre esses motivos, eu vivi um deles, se não 2 motivos ou 3 motivos, mas eu pensei também. Isso, poucas pessoas sabem disso. Acho que nem minha esposa sabe dessa história, nem meus filhos sabem dessa história, em que eu pensei também em tirar minha própria vida, pelo fato de não conseguir vencer um problema que eu tinha, um problema de adolescência, pré-adolescência. Eu achava que a solução seria tirar minha própria vida. Mas graças a Deus, orientado por Deus, pelo que a Bíblia ensina, eu descobri que o caminho não era esse. A minha esposa também tentou suicídio. Ela foi mais longe que eu. Isso na adolescência dela. Mas por milagre de Deus, o pior não aconteceu. E a verdade é que existem no mundo inteiro pessoas que são tentadas a fazer isso. Eu não vou dizer que são fracas, porque eu não conheço o pensamento de cada uma, como cada uma são orientadas. Mas você que é criança, você que é meu aluno, que está assistindo esse nosso momento, então você que é criança, que em algum momento já pensou: por que eu estou vivo? Para que eu vi o mundo? A minha vida não faz sentido. Não dê ouvidos a essa voz que fica aí dentro da sua cabeça, porque nós temos sim um motivo para viver. Por mais que tenhamos a nossa vida difícil, a vida financeira, pai alcoólatra, como meu pai era alcoólatra, uma mãe que não dava muito carinho, meu pai não dava muito carinho também para a gente, por mais motivos que eu tivesse para deixar de viver, eu vi que o caminho não era esse. E graças a Deus hoje eu tenho um super pai, uma super mãe, e isso eu não teria provado se eu tivesse deixado de viver, se eu tivesse decidido tirar minha própria vida. Então nós encontramos muitas realidades assim, de crianças que por motivo de não ter uma família presente, um pai presente, um pai alcoólatra ou viciado em algum tipo de droga, ou por ter nascido numa família pobre e não ter aquilo que ele quer ter, acha que a vida para ele não faz sentido. E não é bem assim. Se eu tivesse pensado por esse lado, e a minha esposa também, hoje eu não estaria dando aula para você, e hoje eu não teria a família maravilhosa que eu tenho. Então, criança, não pense nessas bobagens. Não brinque com essas coisas. Há diversas brincadeiras sobre como se suicidar, brincadeiras que podem levar à morte. E há várias pessoas que ensinam como fazer isso. Tem muita bobeira na internet. Não veja esse tipo de coisa. Qualquer dúvida, pergunte para o seu papai, para sua mamãe, para sua avó, para o seu irmão mais velho. Mas não brinque com essas coisas. Não entre nesses sites. Não zoe com criança. Não fique tirando onda, né, como vocês falam, com as crianças que demonstram tristeza, problemas na família, crianças que são retraídas na sala de aula, que não se envolvem muito. Tente ajudar. E se em algum momento você começar a se questionar por que veio esse mundo, por que você não tem o que você quer, procure um adulto de confiança. O seu papai, a sua mamãe, eles são as melhores pessoas para se conversar sobre isso, tá bom? Então esse foi o nosso papo de hoje. Foi a nossa, meio que uma aula, né, hoje que a gente teve. E eu vou deixar uma atividade para vocês. Esse desenho que eu fiz aí, eu vou deixar no final, vou colocar no final para você observar. E esse desenho eu vi quando eu era criança e eu achei bem interessante. Se trata de um sapo que está sendo engolido por uma cobra, mas ele está lutando com toda a sua força para que ela não o engula. Ele aperta o pescoço, né, para que não tenha folga para ele descer, e com o pé ele tenta afastar a cobra.
e a cobra não consegue engoli-lo. Então, a atividade que eu vou deixar para vocês é que vocês façam algum desenho parecido com esse, desenho de incentivo a lutar, a viver, a lutar pela vida, a não desistir. Peça ajuda do papai, aí da mamãe, de alguém que cuida de você. Peça ajuda para que te oriente, para que te ajude no desenho. Ele pode participar também. É interessante que você faça, mas é muito interessante que ele participe. E esses desenhos a gente vai estar encaminhando para a direção da escola e pode ser que o seu desenho seja bem reconhecido também, tá bom? Então pode fazer, não necessita colorir. Se você quiser colorir, tudo bem. Pode ser feito uma folha de sulfite, você vai tirar foto e vai mandar para a gente, tá bom? Para o professor, né? Tudo bem? Então se cuidem, esse assunto é sério, não brinque com esse assunto. E já que você viu essa aula e viu várias orientações de outras pessoas, procure aconselhar aquelas pessoas que passam por problemas e que perderam o prazer e a vontade de viver, tá bom? Então fique com Deus, um abraço, se cuidem e até a próxima aula, até o nosso próximo encontro.